A Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, é uma das entidades pioneiras do Brasil na luta em defesa do meio ambiente e hoje completa 50 anos. A instituição é intrinsecamente ligada à URGS e possui em seus quadros professores, alunos, técnicos e extensionistas de diversas áreas. Bom, a Agapan ela surge, em primeiro lugar, ela é a primeira entidade ambientalista brasileira. É importante esclarecer que o ambientalismo surge nos anos 70, mas existiam entidades conservacionistas há muitos anos, né? No Império já existia e pelo mundo também, né? É antiquíssimo, né? Mas muda totalmente, que as conservacionistas, a função delas era a conservação da natureza, né? E as entidades ambientalistas, elas surgem com outra visão, que é uma visão assim, ó, não é a questão de conservar lá, é o mundo nosso, a nossa forma de desenvolver, os nossos valores existenciais. Tudo que nós estamos fazendo como humanidade é insustentável, né? Não se usava esse termo na época, mas tem que mudar esse sistema de valores, porque senão nós nunca vamos preservar. E a natureza não tem que ser preservada em parques e coisas, mas ela tem que ser preservada como um todo, né? Então muda totalmente a visão. E nesse sentido, a Agapan é pioneira no Brasil, na América Latina, e uma das pioneiras no mundo. Essas entidades conhecidas internacionais aí são todas mais jovens que a Agapan, inclusive o Greenpeace, os Amigos da Terra, né? Então, isso é uma coisa bem importante para nós e deveríamos saber disso, né? Porque é uma área na qual o Rio Grande do Sul foi pioneiro em termos mundiais, né? Em 1970, não existia ainda a Agapan, né? Mas o Carneiro, Augusto Carneiro, procurou o diretor do antigo Instituto de Ciências Naturais, que era o professor Alaric Schultz, e ele reuniu professores, então, do departamento, né, dos quais eu estava, e se combinou, então, de dar uma assessoria, vamos dizer, dentro da universidade, então, né, e nisso foram participantes que eu recorde, assim, que assinaram a ata de fundação em 27 de abril de 1971, professor Eugênio Gruma, que foi, inclusive, responsável pela feitura da minuta do primeiro estatuto, o professor Alaric Schultz, professor Antônio Quintas. Eu acompanho a história da Agapan há muito tempo, mesmo antes de eu entrar como associada em 1991, a convite do então presidente da Agapan, que era o professor Celso Marques, que era professor de filosofia na URGS. Eu acompanhava quando eu fui estagiária como jornalista, desde o tempo que houve aquele episódio da árvore lá em frente à Faculdade de Direito, que o estudante de engenharia subiu na árvore para impedir que fosse arrancada, e depois o Lutzenberger foi lá e ajudou a fazer todo um movimento político que teve em função daquela forma como as árvores eram tratadas em Porto Alegre. O Lutzenberger sempre alertava que as podas eram muito mal feitas. Então, isso aí começou um movimento muito importante. Aí eu comecei a ficar bem atenta para a questão ambiental. Em 75, nós já estávamos aí, né, saímos do ensino fundamental, fiz o MED em 75, estávamos entrando na universidade. Foi o ano que eu fiz vestibular. E o Carlos Darel era meu colega na engenharia. Eu entrei na engenharia, o primeiro curso. E nós, quando estávamos construindo o viaduto da João Pessoa, ali na frente do Direito, iam cortar aquelas árvores todas. E, de fato, cortaram muitas. E nós fizemos um protesto e tal, e o prefeito, que era o Telmo Thomson Flores, e esse cara disse, não tem condições, o projeto não tem condições de poupar as árvores. Muito bem. Nós planejamos que, se alguém visse alguma coisa, a gente fizesse uma ação. Tá? Isso foi combinado, né?
E aí o Dairel, e ele, o interventor era muito esperto, fez no verão, nas férias de verão, para evitar os estudantes, né, o corte. Só que todo esperto é burro, e ele pegou um dia de matrícula, e a matrícula era presencial na época, né? Até pouco tempo era ainda. E aí o Dairel viu, subiu na árvore, já subiram mais 2, e fez um parar de cortar e tal. Tiveram que chamar o reitor teve sensibilidade, era um reitor interventor também, mas teve sensibilidade de negociar com o prefeito e tal, e acabou que passou a tarde nisso, e dali foram tudo parar no DOPS, e teve que ir o Caio Lustosa, que era bárbaro, advogado da Agapan, e o Carneiro e o Lutz foram para o DOPS lá para tirar o pessoal. Tu vê, um cara sobe numa árvore, numa cidadezinha que não era nada, porque hoje Porto Alegre é conhecida no mundo, depois do AP e depois do Fórum Social. Estou falando de 75, Porto Alegre não existia, nem para o Brasil, muito menos para o mundo. Um cara sobe numa árvore em Porto Alegre, sai no Times. E saiu no mundo inteiro. Entende? Porque era o momento, a humanidade estava de saco cheio, mas não sabia o que fazer. E aí, quando alguém faz, isso explode no mundo. Para tu ver o momento histórico importante, explodiu no mundo inteiro. As reuniões eram concorridas e presenciais, principalmente porque toda semana o Lutz trazia um assunto novo para se discutir na plenária. Então, ele praticamente estava formando o pessoal, né, instruindo, porque não se tinha ainda o ponto de vista dele, especialmente sobre os agrotóxicos e conservação da natureza, de como manejar, né, para plantios na natureza que não fossem colocados agrotóxicos. Isso é uma luta de 50 anos que se realiza no Estado. Em 1991, o presidente da Agapan nos convidou, nós, ecojornalistas, para entrarmos para a Agapan, para a gente ajudar no jornal Sobrevivência. E assim, então, foi uma história, uma história assim, de maior atuação, que não durou muito tempo, né? Depois, sim, foram as parcerias que a gente continuou. Mas esse jornal, eu tenho aqui um exemplar dele, ele era super importante, porque era uma preocupação que a Agapan já tinha na época de conversar com o público, tá? De também fazer um jornal para que toda a população, as pessoas tivessem assim, conhecimento das lutas ambientais, o que a Agapan estava fazendo. No início da pandemia, chegamos a fazer algum protesto, alguma manifestação com máscara e tal, com todos os cuidados, mas o principal que aconteceu, e isso foi muito interessante, foi a virtualização da luta, no sentido que nós tínhamos, por exemplo, o nosso jornal lá dos anos 70, Sobrevivência, se transformou numa série de lives, né, que a gente fez. Então, isso ampliou muito. A gente fez live com o Krenak, com o Stedley, com pessoas que talvez dificilmente pudessem vir aqui, né, e que possibilitou a gente analisar as questões ocorrendo na Amazônia, no Pantanal e tal, com gente do melhor gabarito, né? Desejo que a Agapan tenha uma longa vida, mais ainda que vá muito tempo, e que a luta dela seja uma luta que seja reconhecida pela sociedade, que mais pessoas entrem nessa luta, porque essa é uma boa luta, né? Essa é uma luta pela empatia, pela compaixão, é uma luta com empatia e com compaixão. Não é uma luta para destruir nada, é uma luta, pelo contrário, pela vida.